Você acompanha, a partir de agora, direto do Plenário 2 do Corredor das Comissões, mais uma edição do Direto das Comissões, hoje com 70 universitários integrantes do Estágio Visita, da turma de julho do programa Estágio Visita. E já estão aqui no Plenário 2 os deputados Goulart, do PSD de São Paulo, o deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, e o deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro. E a dinâmica do programa é a seguinte: os universitários que quiserem fazer perguntas para os deputados colocam o nome num pedaço de papel, a gente coloca num cubo e vai sorteando a ordem em que eles vão poder fazer as perguntas aos deputados. Mas antes de começar o sorteio, eu vou pedir que cada um dos parlamentares fale rapidamente, faça uma apresentação para que os jovens possam, então, começar a formular as perguntas. Deputado Pedro Kizai, 1 minuto e meio, então, para que o senhor possa fazer uma breve apresentação, por favor. Bom dia a todos, bom dia aos estudantes universitários de todo esse país, meus colegas parlamentares que participam deste diálogo. Eu sou Pedro Kizai, minha profissão, eu sou professor de uma universidade comunitária de Santa Catarina há 23 anos. Minha formação, filosofia, estudos sociais, teologia, mestrado na PUC de São Paulo, e disciplinas de doutorado também na PUC de São Paulo. Já fui pró-reitor da universidade e queria cumprimentá-los a todos, porque a educação tem sido uma das grandes prioridades. E não posso deixar de cumprimentar a Eliane, a Jéssica, a Maiara, a Natália e a Rafaela, né? São as meninas de Santa Catarina. Obrigado pela presença de vocês. Este espaço de diálogo com vocês, democrático, é fundamental. Eu me fiz na universidade, eu me fiz na educação, várias leis que fiz aqui nesta casa têm relação com a educação, como o PROIES, que reestruturou as universidades brasileiras em contrapartida das questões tributárias, 90% se transformou em bolsa de estudo. Eu, em Santa Catarina, fiz uma lei do artigo 170, que mais de 300 mil jovens já tiveram acesso a essa bolsa de estudo, porque quando deixei de ser pró-reitor da universidade para assumir um espaço como deputado estadual, que fui 8 anos, fui prefeito da cidade de Chapecó, e estou aqui neste parlamento no 5º ano, no 2º mandato de deputado federal. A educação é uma das prioridades. Parabéns, estudantes. A universidade é um direito de todos e por isso que eu lutei tanto para expandir universidades brasileiras e institutos federais. E em Santa Catarina, no meu estado, só tinha uma universidade federal, 50 anos. Conquistamos a segunda, que é a Universidade Federal da Fronteira Sul, que tenho muito orgulho de ter participado desta luta. Obrigada, deputado. Agora eu queria, então, que o deputado Goulart, do PSD de São Paulo, falasse durante 1 minuto e meio, por favor. E agradecer também a chegada do deputado Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba. Bom dia a todos e a todas, uma alegria muito grande, meus colegas deputados, poder estar aqui. Eu sou o deputado Goulart, da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, fui vereador de São Paulo por 5 mandatos, tem 2 alunos que vieram a se inscrever para o nosso intermédio aí. Sejam muito bem-vindos à Câmara. Fui eleito em 2014, esse é meu primeiro mandato. Já tivemos aí o privilégio de aprovar algumas leis importantes, né? Tenho uma militância no sul da Zona Sul de São Paulo, na região de Interlagos, Parelheiros, Santo Amaro, e estou à disposição de vocês para aquilo que vocês acharem necessário. E gostaria que as pessoas que vieram para o nosso intermédio, está chegando aqui o responsável por esse encontro, nosso querido deputado Burnier. Nós estamos à disposição no gabinete. Um abraço, saudações corintianas, um bom dia para vocês. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Estágio Visita. Dizer que essa semana, com certeza, vai ser uma semana muito especial. Fui dormir muito tarde ontem, sabe como é que é, bastidores da Câmara de Deputados, aproximando a eleição, vários candidatos, é uma semana atípica e tenho certeza, por essa oportunidade de ser uma semana diferente, vocês estão diretamente participando dos bastidores da Câmara de Deputados. Então, vamos fazer dessa semana uma semana muito especial, talvez a melhor semana na prática dentro do curso de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigada, deputado Burnier. E a gente subverteu um pouco a ordem, deputado. Hoje a gente está pedindo para os deputados se apresentarem um pouquinho. Deputado Eduardo Bolsonaro, por favor. Agora foi.
Meu nome é Eduardo Bolsonaro, sou do PSC de São Paulo. Como todo mundo está falando aqui mais ou menos o currículo, né? Já fui colega de vocês da Faculdade de Direito, da FRJ, advogado, policial federal, e eu tenho sotaque de carioca, mas sou eleito por São Paulo porque, pela Polícia Federal, depois de passar pela fronteira com a Bolívia, acabei indo para Guarulhos e depois São Paulo. Também sou trilíngue e estou aqui à disposição de vocês para responder qualquer pergunta, qualquer tema, que eu acredito que, se acabarem com a nossa imunidade parlamentar, aí é que vocês não vão saber como é que o deputado aqui se posiciona e não vão saber quem votar. Então, podem falar que aqui não tem esse negócio de ficar em cima do muro, não. Obrigada, deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado Jair Bolsonaro, por favor. Talvez o mais velho da mesa, 61 anos, 17 anos de Exército Brasileiro, uma vivência nacional, 7º e, se Deus quiser, último mandato de deputado parlamentar. Não sou mais candidato a deputado a partir de 2018. Tenho o Brasil no coração, tenho rodado o Brasil todo. Vou ganhar esse ano o título de deputado mais faltoso da Câmara, porque estou rodando o Brasil. Amanhã, se Deus quiser, estarei em Araxá, vendo o que é, na prática, o nióbio, onde isso pode nos alavancar para o primeiro mundo, desde que nós possamos ter, se não o Vale do Silício, pelo menos o Vale do Nióbio em nosso Brasil. Essa é a minha participação, e dizer a vocês que a vida de cada um de vocês, queiram ou não, passa por decisões dessa casa. Boa sorte a todos, estou à disposição de vocês. Obrigada, deputado Jair Bolsonaro. Eu queria passar para o deputado Rômulo Gouveia, antes mencionando a chegada do deputado Pedro Chaves, do PMDB de Goiás. Obrigada, deputado. Bom dia a todos, a todas, aos nossos companheiros deputados, ao nosso Felipe Bornier, que é o grande responsável, ao lado da 2ª Secretaria do CEFOR, pelo dinamismo do estágio visita, do estágio participação, que é outro mecanismo que a Câmara, e eu acho extremamente importante o envolvimento, o engajamento de vocês, conhecendo a Câmara. Espero que, ao conhecer, ao visitar, ao acompanhar, inclusive uma semana decisiva para a casa que vocês estão tendo, possam também, ao mesmo tempo, ter uma visão diferente do que muita gente pensa e poder passar para os demais, como é o dia a dia. Vocês vão acompanhar o trabalho das comissões, que é extremamente importante, vão ver o plenário, os gabinetes, enfim, as atividades extra que cada um tem, e eu acho que esse é um momento importante. Então, essa experiência é extremamente importante, eu, pelo menos, me estimulo muito. Felipe sabe que não tenho praticamente perdido quase nenhum encontro desse, tenho procurado interagir. Ontem mesmo estava conversando com de Pernambuco, acho que ele está por aqui, estava conversando com outro do Rio de Janeiro, estava lá na 2ª Secretaria, e 2 paraibanos, né, o Antônio Ferreira, que está aqui, e o Matheus José, cadê eles aí, que são paraibanos, que estão ali juntos ali, que nos orgulha muito, a Paraíba sempre presente em todas as etapas. Então, a Matheus, que é lá de Esperança, e Antônio, que é lá de João Pessoa, o meu abraço, e a vocês, se puderem visitar o meu gabinete também, o 411, no 4º andar do anexo 4 também, será um prazer receber. Principalmente, obviamente, vocês que são da Paraíba, para conhecer a minha atuação parlamentar. Obrigada, deputado Rômulo Gouveia. Deputado Pedro Chaves, mencionando também a chegada do deputado Aliel Machado, da Rede do Paraná. Muito obrigada, deputado. Bom dia a todos. Sou Pedro Chaves, deputado pelo PMDB de Goiás. Estou no meu 5º mandato aqui na Câmara. Desejar boas-vindas a todos, né, que vocês possam aproveitar bastante esse período de uma semana aqui na Câmara dos Deputados. Com certeza será um momento de aprendizado, né, que é importante vocês conhecerem a casa onde são propostas e votadas as nossas leis. Quem são de Goiás aqui? A Gabriela e o Antônio. Ah, está aqui. Depois conversar com vocês. Gente, boas-vindas a todos e boa reunião e bom trabalho para todos nós. Obrigado. Obrigada, deputado Pedro Chaves. Deputado Aliel Machado, como está longe do microfone, eu vou emprestar o meu microfone para o senhor rapidamente, 1 minuto, para que a gente possa, então, dar início às perguntas. Bom dia a todos e a todas. Bom dia aos colegas na mesa, ao nosso secretário Felipe. É uma satisfação e eu sempre que possível gosto de participar desse programa, porque é a sociedade dentro da Câmara dos Deputados. Nós vivemos numa crise muito grande, uma crise política, uma crise institucional, uma crise ética, e ter as pessoas para debater com responsabilidade, conhecer a nossa casa, sendo jovens que estarão tomando conta dos próximos cargos, que estarão dentro da sociedade discutindo dentro
principalmente do curso de Direito, que discutem constitucionalidade, que discutem regras e leis. Ter vocês aqui, para nós, é de fundamental importância. É ter a participação da sociedade, tirar essa ideia de que a Câmara é um curral fechado. Aqui nós temos ideias totalmente diferentes, combatemos, debatemos, mas a participação da sociedade é bastante importante. Eu sou do Paraná, estou no meu primeiro mandato, não tenho participação da minha família dentro da política, comecei sendo vereador, então, para mim, também aqui é bastante importante ter vocês aqui para debater com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Então, agora, depois dessa rápida apresentação, vou lembrá-los que quem não colocou o nome ainda aqui, se ao longo dessas perguntas iniciais quiser mudar de ideia e colocar, é só pedir, fazer um sinal para o Fábio ou então para o Wilker e também pode colocar. Vamos sortear, então, quem vai ser o primeiro ou a primeira. Isabela Romeiro. Lembrando, então, seu nome, estado, curso e para quem você quer. Aperta de novo para acender. Pronto, agora foi. Muito obrigada. Bom dia a todos da mesa parlamentar. Meu nome é Isabela, eu sou de Campinas, São Paulo e faço relações internacionais. A minha pergunta, na verdade, não é destinada a nenhum deputado específico, quem se sentir à vontade pode responder. Eu gostaria de perguntar se os senhores acreditam que o sistema eleitoral proporcional para deputados e vereadores é, de fato, a melhor forma. E, se não, por que essa reforma não passou? Muito obrigada. Obrigada, Isabela. Qual dos deputados quer falar primeiro, então? Deputado Felipe Bournier. Falar um pouco de reforma política, eu já estou no meu terceiro mandato. Nos meus 2 primeiros mandatos como deputado federal, eu participei de uma comissão especial da reforma política. E eu vi, naquele momento, uma grande dificuldade em questão de você discutir os temas nessa casa, uma vez que não tinha consenso, porque estava sendo liderado naquele momento uma reforma política onde vinha se debatendo a questão de uma lista partidária e o financiamento público de campanha. Nessa eleição, nesse último mandato, acabou que vários pontos da reforma política eles foram divididos. E acabou que não teve consenso numa comissão especial e foi-se levado ao plenário isso. E teve a oportunidade de se votar voto a voto por cada item daquela matéria. O que a gente vê hoje é que precisa de uma grande maioria de votos dentro do plenário. São 3/5, né? É isso, se eu não me engano? Quantos votos? 3/5 dos votos, ou seja, uma grande maioria, não se tem consenso nessa casa. Tem vários assuntos dentro dessa reforma política, por exemplo, um que teve grande dificuldade, a questão de unificação de mandato. Ontem me fizeram essa pergunta, unificação de mandatos, por que não unifica-se a eleição? A gente tentou fazer isso, mas, de uma certa forma, você teria que reduzir o tempo de mandato do senador, que hoje é de 8 anos, ou aumentar o mandato de senador para 10 anos, para você conseguir, por exemplo, uma eleição de 5 anos, unificando todas as eleições. Eu vejo que existe uma grande dificuldade. No meu ponto de vista, eu acho que a próxima eleição teria de se haver um plebiscito para se eleger uma nova Câmara que pudesse, de fato, mudar esse novo sistema, porque a gente vê que não tem uma grande maioria para se mudar e para se manifestar sobre o tema. Todo deputado, diferentemente da última eleição, que todo mundo fala, a gente vai votar uma reforma política. Todo deputado teve a oportunidade de se manifestar durante essa eleição. Talvez não tivemos a melhor reforma política, mas tivemos uma mini reforma política eleitoral. Por exemplo, o jovem hoje de 18 anos de idade pode participar de uma eleição para vereador. É um dos exemplos que se teve algum tipo de modificação. Meu tempo foi encerrado, mas esse assunto a gente vai continuar a debater aqui. Muito obrigado. Peço desculpas, deputado Felipe Bournier, mas eu vou ter que ser um pouco mais rígida com o tempo hoje, por conta do número de parlamentares. Algum outro deputado gostaria de comentar a questão do sistema proporcional? Já que eu sou registrado em Campinas, a reforma política boa é aquela que me agrada, tá ok? E a realidade de São Paulo é diferente do Ceará. Mesmo dentro do mesmo partido, nunca vai ter consenso aqui. A gente vai patinar a vida toda e, no meu entender, dificilmente sairemos dessa atual forma de eleições aqui no Brasil. O pior que pode existir é o voto facultativo. Deixa eu explicar. Por quê? Por exemplo, quem domina o Bolsa Família? Esse pessoal vai votar de medo de perder, votar naquele candidato que tem na presidência no momento. Os demais podem fazer de tudo nesse dia, menos ir votar. E que a consciência política, é a verdade, né? Poucas pessoas a têm em nosso Brasil. E no Rio de Janeiro, por exemplo, dia das eleições, ninguém anda no Rio dado o trânsito, então o cara não vai votar. Então, às vezes,
uma proposta para melhorar, acaba piorando. E poderemos ter a hegemonia de um partido aqui dentro. Ainda mais agora, onde acabou o financiamento privado, eu nunca tive isso, tá ok? E quem está no governo sai na frente muito, porque tem em torno de 120 bilhões por ano para projetos sociais. Então, sai na frente, sai com tudo para ganhar, fazer uma grande bancada. Deputado Pedro Kizai. Eu sou a favor do fim das alianças da proporcional. Ela produz desigualdade, tu vota para um vereador, elege outro. Segundo, é a forma para vender espaço de televisão. Por exemplo, na minha cidade, um partido lá veio vender, e com preço já tabelado nacionalmente, é uns partidos de aluguéis. E terceiro, não permite fortalecer a democracia dos partidos políticos e da representação política. E segundo, aspecto da outra face dessa construção, tem duas origens do processo de corrupção no sistema eleitoral, entre outras, mas eu destaco duas. A aliança na proporcional favorece o processo de corrupção e o financiamento privado, empresário não faz caridade evangélica, não, financia para ter retorno de forma legal ou ilícita. Portanto, o fim do financiamento privado, que nós não tivemos a capacidade de votar aqui, o Supremo terminou, mas acompanhe, porque logo, logo, eles vão querer trazer de volta, porque financiamento privado da Caixa 1, da Caixa 2 e, para alguns, da Caixa 3, para ficar rico na política. Obrigada, deputado Pedro Kizai. Depois de ouvir, então, PROS, PSC e PT, deputado Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, gostaria de também comentar. Eu acho que Isabela foi muito feliz na pergunta e eu tenho certeza que a grande maioria desta casa, da sociedade, se decepcionou com a possível reforma política que aqui foi feita. Na verdade, todos nós, quando disputamos, assumimos vários compromissos de reformas, e não é só reforma política, nós precisamos de uma série de reformas a serem votadas, mas a política é extremamente importante, e o que se fez aqui foi verdadeiramente um arranjo, que depois no próprio Senado, dentro do sistema bicameral que nós temos, também terminou não contribuindo também para o avanço do que, com certeza, a sociedade desejaria. Então, eu, pelo menos, que tenho certeza que a grande maioria, ao ouvir vários segmentos da sociedade, não foi contemplado com aquilo que votamos nessa casa. Eu, pessoalmente, com meu segundo mandato de deputado federal, depois de ter sido vereador na minha cidade, Campina Grande, deputado estadual e vice-governador, não me sinto contemplado com essa reforma que a casa votou. Deputado Rômulo Gouveia, muito obrigada. Deputado Aliel Machado, da Rede do Paraná, também gostaria de falar. Primeiramente, não vai ter uma reforma política que contemple a sociedade dentro de um sistema como esse. Essa casa não vai mudar as regras gerais que elegeu essa casa. Isso é só discurso e balela. Não consegue fazer. Se quer o financiamento empresarial, que era o principal a ser discutido aqui, nós conseguimos acabar. Dependeu de uma ação no Supremo Tribunal Federal, que estava parado há algum tempo lá, para poder acabar com o financiamento empresarial de campanha. A questão da proporcional hoje, ela não é a perfeita, mas ela é a que se aproxima mais da necessidade que nós temos hoje. Infelizmente, as pessoas personificam as pessoas e votam no candidato e não num programa partidário. E o que a gente defende quando coloca uma proposta de uma coligação, ela é a defesa de uma ideia de sociedade. Vejam bem, acaba de assumir um presidente interino que era vice-presidente dentro de um projeto eleito, e eu, sem discutir méritos, eu sou contra a favor, ele coloca um projeto antagônico àquele que venceu as eleições. Infelizmente, a nossa cultura política, ensinado nas escolas, dentro para a própria sociedade, ela personifica e vota no candidato, ela vota na pessoa, e ela deixa de olhar o programa, o que aquela pessoa defende, como visão de mundo, que é o que a pessoa vai defender aqui dentro. Na minha opinião, a única forma de resolver esse problema é uma constituinte exclusiva para discutir a reforma política. Eleger cidadãos e cidadãs que não pensam em reeleição, que não pensam em recursos, para vir aqui e fazer as mudanças necessárias na política. Porém, o sistema proporcional hoje é o que se aproxima mais da necessidade popular. Isso é o que eu acredito, e somente a constituinte exclusiva resolveria o problema. Obrigada, deputado Aliel Machado. Vamos, então, agora fazer o sorteio de mais um universitário, ou uma. Leandro Faria. Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro, sou de Minas Gerais, Itaúna. Sou estudante de Direito na Faculdade de Itaúna. Minha pergunta vai para o deputado Daniel Machado, e para o Eduardo Bolsonaro também.
Sabemos que hoje há uma grande ligação do tráfico de drogas e violência. E eu gostaria de saber as visões dos senhores em relação à nossa atual política adotada para o combate ao tráfico e a redução de danos referentes ao usuário da droga. Obrigada, Leandro. Deputado Aliel Machado e deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado Aliel, acho que não. Desculpe. Bom, na minha opinião, o aumento do número do uso de drogas, na minha opinião, não. Os dados estatísticos provam, ele está onde existe maior vulnerabilidade social. Portanto, ele é um problema da sociedade, ele é um problema de desigualdade social. Não podemos criminalizar isso, nós precisamos resolver o problema social e criar mecanismos que retirem essas pessoas, que dê oportunidade para os nossos jovens, que retirem a nossa juventude, que hoje é mais de 70% dos presídios brasileiros, que invista em educação e saúde a médio e longo prazo. Não discurso fácil. Hoje nós temos um problema de criminalizar isso, nós estamos colocando e perdendo os nossos jovens que estão dentro dos presídios, que não têm oportunidades, temos dificuldade para ter acesso ao primeiro emprego, a nossa juventude, e eu acredito que somente investimento em educação e cultura e combate à desigualdade social vai resolver o problema. Existe uma diferença porque tem muitas pessoas que pensam que crescimento econômico resolve o problema da sociedade em questão à desigualdade. Não, é preciso alinhar o crescimento com o desenvolvimento e isso chegar a todas as pessoas. Acredito que somente investimento pesado em educação, a médio e longo prazo, com oportunidade para esses jovens, investindo no combate à desigualdade, é que a gente vai recuperar e ter uma solução para a sociedade. O resto é somente remediar. Aumentou-se e muito, eu discuti a redução da maioridade penal, eu fui contra a redução da maioridade penal nessa casa, aumentou-se e muito o número de jovens, o número de brasileiros presos desde 1990 para cá. O que resolveu? Nada. Não resolveu o problema. Pelo contrário, ele agravou o problema, principalmente nas nossas periferias, onde a desigualdade é maior. Muito obrigada, deputado Aliel Machado. Deputado Eduardo Bolsonaro, por favor, eu queria agradecer a chegada do deputado Rubens Bueno, líder do PPS do Estado do Paraná. Se o senhor quiser se juntar aos parlamentares aqui, deputado. Eu acredito... Seria o mais velho da mesa aqui, por isso ele quer ficar embaixo. Seja bem-vindo, deputado Rubens. Daqui a pouco eu estou de saída. Perfeito. Eu vejo que o deputado Aliel está com a preocupação com os jovens que estão morrendo dentro do presídio. Meus caros, essa é a política de direitos humanos que nós vivemos hoje. Estão preocupados com o presidiário. E a sociedade? O CNJ, há pouco tempo, passou por cima da Câmara dos Deputados e criou a audiência de custódia para que o preso em flagrante, se desse sorte da polícia pegar em flagrante, em 24 horas vai se reunir com um juiz, um defensor e o MP para saber se ele foi bem tratado pela polícia. Resultado disso, vários juízes formados em direito, obviamente, têm uma política desencarceradora e estão soltando esses presos para a sociedade. Eu pergunto para vocês, bacana, né? Fazer da sociedade o laboratório do crime. Enquanto a gente tiver essa política de pena de preso e etc., a gente vai continuar sofrendo 60 mil homicídios por ano, como foi o ano passado. E seguindo aqui, atentando um pouquinho mais agora com relação à política de drogas. Hoje em dia, a Lei 11.343, ela até discute se é pena ou não a questão do consumidor. Então, hoje em dia, no Brasil, meus caros, já está praticamente liberada essa questão de drogas. Só está faltando só o STF jogar a pá de cal e passar mais uma vez por cima aqui do Congresso Nacional. Porque sempre que uma tese é vencida aqui, judicializam. Com relação ao impeachment, vocês viram, a gente não conseguia dar um passo aqui dentro sem antes consultar o STF. Então, a gente está vivendo tempos de direitos humanos. Essa questão toda aí do tráfico, tem o tráfico privilegiado, que hoje em dia o STF falou que não é crime hediondo, ou seja, o cara é traficante e vai para a rua com alguns meses de prisão, quando é pego, né? Quando muito. E quem está sofrendo somos nós. O que eu proponho, vamos alterar isso daí, vamos fazer uma redução da maioridade penal, porque criminoso encarcerado não delinque na sociedade. Enquanto a gente continuar com pena, a gente vai rever casos como o do Champinha, casos aí como aquele estuprador do Rio de Janeiro, que foi pego a primeira vez quando tinha 17 ou 16 anos, mas que conseguiu estuprar outras dezenas de mulheres, exatamente por causa do ECA. Então, se a gente continuar com essa peninha, meus caros,
a gente vai continuar sofrendo e vai continuar morrendo muito inocente no nosso país. Obrigada, deputado Eduardo Bolsonaro. O deputado Aliel Machado pediu 1 minuto, foi citado. Só porque eu fui citado... Mas eu vou querer 1 minuto para responder Não, também. eu não citei o seu nome. Vossa Excelência me citou e eu tenho o direito de responder. A gente está no debate, você tem a réplica. É num cara debate tréplica. dentro dessa casa, a regra diz que quando é citado o nome de um parlamentar, ele tem o direito de se manifestar. Ah, é? Usurpar, Mediadora está de acordo? Usurpar da palavra, tentando deturbar o que o outro fala, é feio. Eu defendo que bandido fique preso. Se ele cometer um crime, ele tem que ser preso. Hoje, nós temos na legislação brasileira que a partir dos 12 anos de idade ela já pode ter reclusão de liberdade. O que eu respondi para o colega que me perguntou é que para resolver o problema da sociedade, para essa pessoa não precisar ir para a cadeia, para resolver o problema social, é preciso resolver na essência o que está acontecendo da desigualdade. A diminuição da maioridade penal que foi feita em outros países não resolveu o problema, tanto que voltaram atrás. O que eu não quero é que essa cadeia hoje, que tira 70% de quem entra lá, volta a cometer crimes mais graves, não volte para dentro da sociedade. O que nós temos hoje de problema grave tem que ser resolvido. Se cometer um crime, se cometer um assassinato, tem que ser preso e pagar pelo que fez. Para concluir, deputado Aliel. Eu sempre defendi isso. Agora, eu respondi o teu problema querendo resolver como um todo, que é um problema da sociedade e acredito que dos políticos. Podemos passar para a próxima pergunta, então, deputados? Então, meninas, se algum estuprador de 16 e 17 anos fizer alguma coisa contra vocês, segue livre. Por isso, estou sendo processado no Supremo Tribunal Federal, que defendi o encarceramento do marginal chamado Champinha, fui chamado de estuprador e hoje quem é réu no Supremo sou eu, por causa dessa política de botar culpa na sociedade. Vamos soltar todo mundo e resolver o problema. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas o Direto das Comissões volta dentro de instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o Direto das Comissões, um bate-papo com jovens universitários de todo o país e deputados de vários partidos. Agora a gente segue então para o próximo universitário, Rafael. Só que não tem o sobrenome, Rafael com H. Bom dia, mesa. Sou Rafael, faço Relações Internacionais e sou do Rio de Janeiro. Para o deputado Jair Bolsonaro, por favor. Como o senhor avalia a posição do Brasil no Mercosul nos dias de hoje? Obrigado. O Brasil está nessa crise econômica porque adotou o viés ideológico para fazer comércio. Para você praticar um comércio, um bilateralismo com outro país qualquer, tem que pedir bênção ao Mercosul. Se você souber de como a Venezuela entrou no Mercosul há pouco tempo atrás, com o beneplácito do PT, é lógico, afastando o Lugo, afastando o presidente do Paraguai naquele momento, você vai cair para trás. A Dilma Rousseff tomou decisão naquele momento, está no livro do Mujica, tomou decisão de Estado ouvindo as inteligências cubana e venezuelana dentro do Palácio do Planalto. Nós temos que partir para o bilateralismo. O Mercosul tem o seu valor, tudo bem, mas está superdimensionado. Isso tem que ser modificado, botar o Mercosul na sua devida estatura. Caso contrário, vão ficar aqui vivendo de commodities, sabe-se lá até quando. Afinal de contas, a Austrália já praticamente vem tomando gradativamente a nossa participação econômica com os commodities, porque a distância para a China, por exemplo, o maior mercado do consumidor, é metade do nosso. Só em frete se ganha-se quase aí 10 mil quilômetros. Imagine o que não é isso. Ou nós adotamos uma política aberta para o mundo todo, baseada no livre comércio, no livre negócio, ou cada vez mais nos aproximaremos da Venezuela e, quem sabe, de Cuba. Lá em Cuba é uma maravilha, todos são iguais. Como um deputado que antecedeu aqui, né, falou igualdade social. Igualdade só tem em 2 momentos da vida da gente, no cemitério ou na miséria. Não sei se respondi a questão da economia aí do jovem aí, tá ok? Abrir com o mundo todo que podemos ser um grande país. Amanhã, se Deus quiser, estarei em Araxá, para conhecer o nosso nióbio. Afinal de contas, não podemos continuar exportando nióbio in natura, como um commodity simples. Nós temos que buscar uma maneira, já que não temos o Vale do Silício no Brasil, quem sabe tenhamos no futuro o Vale do Nióbio, que poderá nos alavancar ao primeiro mundo nessa área. Obrigada, deputado Jair Bolsonaro. Lembrando que o deputado Rubens Bueno, líder do PPS, está sentado. O senhor também pode comentar as respostas dos outros parlamentares, deputado, e também está disponível para responder a perguntas dos universitários. Deputado Rubens Bueno, líder do PPS do Estado do Paraná, se eu puder também. Bom, algum deputado quer comentar ou posso passar para a próxima pergunta? Deputado Pedro Kizai, Eu só quero rapidamente.
Eu acho que não tem que discutir hoje bilateralismo. Essa tese aí está ultrapassada. Tem que ser multilateralismo, tem que fazer relações comerciais com todos os países, independente de ideologia, independente do projeto político. Tem que construir uma relação onde nós temos potencial nas diferentes cadeias produtivas brasileiras e, principalmente, incentivar cada vez mais ciência e tecnologia para nós se tornarmos cada vez mais competitivos com valor agregado para o comércio mundial. E esses últimos períodos a gente pega os valores, o Mercosul aumentou sim bastante, mas a Ásia, a China, a Índia, são grandes parceiros comerciais hoje, como a Europa e Estados Unidos. O bilateralismo deles é só com os Estados Unidos, com os americanos, então, e o Serra aí vai agora vender o pré-sal para os americanos, porque é voltar o neocolonialismo, porque o Brasil não precisa ser independente, é soberano, autônomo, mas tem que ser bilateral, no único país que sempre mandou no Brasil, que são o Império Americano. Obrigada, deputado Pedro Kizai. Deputado Rubens Bueno, o senhor gostaria de comentar? Esse discurso que está aí, isso é uma falácia. Destruir o país. Destruir as 10 maiores empresas do mundo, a Petrobras. Roubaram como nunca. Isso é conversa fiada. O que nós temos que discutir, o país, sim, a partir de um momento em que os representantes estejam aqui e sejam honestos intelectualmente. E não desonestos, sabendo que está fazendo desonestidade. E aqui tem jovens, excelências estão aqui, do presente e do futuro. E é com eles que nós temos que trabalhar, não com esse discurso falacioso, mentiroso, que não atende os interesses nacionais. Dando seguimento, Arthur Presto vai fazer a próxima pergunta. Arthur? Presto, desculpa. Correto. Pode falar? Bom dia para todos aqui presentes, telespectadores também. Obrigado pelo deputado Bruno Covas por ter dado essa oportunidade e também para o estádio Visita e todos vocês aqui presentes. A minha pergunta é sobre a economia brasileira, que está no caos, mais de 200 indústrias, como o próprio doutor mencionou, que está alarmante a situação e cada vez piorando mais, e o déficit para o próximo ano, 2017, está negativo 55 bilhões. E o que os governantes ou os deputados pretendem fazer? Ou se já tem alguma alternativa de urgência, porque a hora que a onda cair, todo mundo vai colocar o culpa um no outro. E a situação já está alarmante. Obrigada, Arthur. Qual deputado gostaria de começar respondendo? O deputado Burnier? Eu gostaria de responder ao Arthur que a gente vive hoje no Brasil uma crise política e uma crise econômica também. No meu ponto de vista, a gente precisa vencer o que está acontecendo hoje no Senado, a questão do impeachment. Depois de a gente vencer essa crise política, a gente consegue, de fato, discutir uma economia para o nosso país. Mas eu vejo hoje que já existe uma manifestação por parte do empresariado em relação ao que vem acontecendo no nosso país. Que quem está sofrendo hoje é a população, a sociedade, que hoje os dados desatualizados já passam de 11 milhões de desempregados no nosso país. Então, no meu ponto de vista, a gente precisa vencer da forma mais rápida possível essa questão do impeachment no Senado, para a gente passar por essa estabilidade e a gente poder, de fato, colocar um presidente que possa, de fato, direcionar esse resultado do nosso país. Obrigada, deputado Burnier. Deputado Pedro Kizai? Tem muitos estudantes de direito aqui. Tem duas interpretações sobre esse processo político. A minha convicção é que não há crime de responsabilidade no processo de impeachment. Qualquer aluno do primeiro período de direito vê o parecer do Jovair Arantes como uma farsa, como uma fraude. Não tem sustentação. Os especialistas agora do Senado desconstruíram os pareceres produzidos tecnicamente sobre as pedaladas fiscais e sobre os decretos orçamentários. Em segundo lugar, a honestidade intelectual e política permite a divergência política e ideológica aqui dentro. E, portanto, as posições diferentes aqui faz parte da democracia. Mas desqualificar colega, como o Rubens Bueno faz, não é bom para a democracia e para a dignidade do nosso parlamento. Em segundo lugar, defender o multilateralismo em vez do bilateralismo faz parte. E, portanto, eu desejo que a democracia se recomponha,
a Constituição se recomponha, porque eles vão fazer um pacote de maldades aos trabalhadores, aos direitos sociais, ao patrimônio público desse país, que eles não são donos da Petrobras e vão vender o pré-sal, que é a maior tecnologia do planeta, em águas profundas, sem voto. Eles vão fazer isso porque é impopular, porque não tem voto, porque se tivesse colocado esse programa na sociedade brasileira, eles seriam derrotados. É eles que precisam explicar para a sociedade, quando tirar os direitos trabalhistas, quando tirar os direitos sociais que está em curso, quando fizer reforma da Previdência, quando privatizar. Já teve a privataria tucana, que foi o maior roubalheiro no país. Agora eles vão privatizar de novo, de forma impopular, e, portanto, para mim, quando não há crime de responsabilidade, como diz Marco Aurélio Melo, é golpe mesmo. Obrigada, deputado Pedro Kizai. Deputado Rubens Bueno. Apenas para citar, é importante o estudante de direito que foi citado aqui. As fraudes fiscais do governo Dilma foi convalidado pelo Supremo Tribunal Federal. O PT entrou ao Supremo Tribunal Federal com 5 ações na véspera do processo de admissibilidade da Câmara. E o Supremo negou todas, dizendo ao final que estava dentro da lei e que o processo deveria seguir em frente. E foi isso que aconteceu. A admissibilidade foi votada por 367 votos na Câmara e o Senado aceitou, já por maioria de 2/3, no caso 55 votos, e agora se processa o afastamento de acordo com a lei. E quem preside o processo é o presidente do Supremo Tribunal Federal. E nós estamos ouvindo esse tipo de discurso. Aí vou, não, mas o pré-sal, porque a privataria, porque... Esse é o discurso falacioso, não é verdadeiro. Querem a Petrobras para quê? Para lá colocar a mão e destruir uma empresa como esta? Onde estão os empreiteiros da Petrobras? Onde estão os dirigentes nacionais do PT? Estão presos. Estão presos. Condenados e presos. Por isso o discurso é falacioso. Nós queremos construir um país de verdade, e não o país da falácia e da propaganda, como foi o que aconteceu. O jovem ali falou de 55 bilhões. São 170 bilhões de furo este ano. São 11.400.000 desempregados. São mais de 200.000 empresas que fecharam as portas. Ora, a inflação voltou penalizando os mais pobres. Este é o legado de tudo isso que aconteceu. Então, agora começaram a pensar um país, jovens como vocês que estão aqui, para o bom debate, compreender este momento de construir um novo país, sem esta falácia e sem essa propaganda mentirosa. Obrigada, deputado Um minuto, hein? Antes, imaginem quando suspenderem os sigilos do BNDES. R$500 trilhão, cujos muitos empréstimos, ninguém sabe como foi realizado, como, por exemplo, com Cuba, com a Venezuela, com Angola e por aí afora. Agora, vocês conseguem imaginar só uma observação. Como vocês são adultos aqui, ó, não são jovens, mas são adultos. O estrago que um professor faz numa sala de aula, quando começa a doutrinar a garotada, desde lá o ensino fundamental, com mentiras, com falácias. Rubens Bueno, eu tenho todo o respeito por ele. Com toda certeza, tem por mim também. Temos algumas divergências ideológicas, algumas poucas. No resto, 10 por Rubens Bueno. Um homem que fala a verdade e não fica aqui se escondendo atrás dessas falácias, tentando agora botar a culpa no Temer por talvez aqui privatizar parte da Petrobras ali, e não o contrário, arrebentaram com a Petrobras. Enquanto a Petrobras estava sendo assaltada, tudo que interessava para o PT era aprovado aqui no Senado. Ou deixaram de aprovar depois que a Dilma começou a andar de bicicleta e emagreceu. Será essa a causa? Tá ok? O pessoal não gosta de não gosta de magrinha, só gosta de fofinha. Pelo amor de Deus, era um projeto de poder do PT, para nunca mais sair, aparelhando instituições. Inclusive, faltou o Rubens falar, né? Um Supremo que nós devemos acreditar nele, devemos acreditar, por dever aqui de independência dos 3 poderes. Mas 8 dos 11 ministros foram indicados pelo PT. E assim mesmo, muitos, né, não foram pelo Supremo, mas continuam presos. Que exemplo esse partido deu para o país, a não ser destruir o Brasil? Afinal de contas, né, em ditaduras, que tanto admiro como a de Fidel Castro, etc., o pessoal do partidão está sempre muito bem, obrigado.
Deputado Rubens Bueno, Só para... Eu peço licença. Antes do deputado Aliel Machado, o deputado Rubens Bueno, Desculpem, rapidamente. eu peço licença, porque às 9h30 nós temos aqui o recurso do Eduardo Cunha na CCJ. Mas a gente não deu quórum ainda não, deputado, a gente está controlando, Pois porque é, a gente mas vai, inclusive, ter aí- que encerrar aqui na hora. Tá bem. Tá bem. Eu não quero perder essa oportunidade de votar até para caçar o mandato de Eduardo Cunha. Não, Isso. mas o senhor quer falar? O senhor pode falar. Ah, tá, tudo bem. Então, deputado Isso Aliel Machado. Isso é um debate acalorado. Eu vou responder a pergunta do colega, que é da economia. Nós passamos o sistema capitalista, e o que eu não sou contra, eu acho, mas ele tem os seus percalços. Nós temos o mesmo índice parecido de desemprego na Europa. É só pegar o que está acontecendo no mundo, e em alguns casos mais graves ainda. Isso não justifica os erros do governo passado. Eu acho que a presidente Dilma e o PT mentiram na campanha, porque passaram uma situação fiscal que não era verdadeira durante o processo. Porém, não se justifica um grupo de deputados querer substituir, na minha opinião, a população brasileira para fazer troca de presidente da República. O PMDB era vice da Dilma, o Temer já era vice desde o primeiro mandato, acompanhou e defendeu e se elegeu junto com ela. Eu, antes do processo, eu votei contra o processo de impeachment e votaria novamente, porque, na minha opinião, somente a legitimidade popular tem o direito de fazer a escolha de presidente, caso não se encontre crime de responsabilidade. Eu sou a favor da saída pelo Tribunal Superior Eleitoral, que já tem todos os dados necessários para caçar a chapa. Caça-se a chapa e entregue ao povo o direito de fazer uma nova escolha. Sempre fui a favor de ter uma nova eleição. Agora, quando nós temos um problema de uma crise econômica, é igual na nossa casa, nós temos que fazer cortes. Aonde estão sendo feitos os cortes necessários? Nós temos uma organização poderosa no país que domina e manda nessa casa, banca campanhas eleitorais, tem influência sobre o sistema político. E é nesse momento que se fazem as escolhas mais importantes e muitas vezes utiliza-se a população brasileira como bode expiatório. Joga-se toda uma situação para se justificar atos aqui dentro. Isso não pode acontecer. Eu não sou a favor de ladrão. Eu acho que quem fez errado, seja do partido que for, tem que ser punido. Agora, não queira institucionalizar num partido ou numa pessoa, eu nunca fui do PT, a corrupção. A corrupção existe em todos os partidos, existe em todas as profissões. O que nós temos que defender é a legitimidade do Poder Judiciário. O que nós temos que defender é a independência do Ministério Público. O que nós temos que defender é a não interferência na Polícia Federal. E quem deve tem que pagar. Agora, tem do PSDB preso? Tem do PSDB preso, tem de todos os partidos. É lógico que quem está no poder está mais sucinto a ter pessoas presas. Por quê? Porque está dominando, é uma máquina pública. Agora, defender que as pessoas que cometeram crime sem seletividade, respeitando a lei, respeitando a regra de não se politizar isso, deve pagar pelos seus erros. O problema da economia brasileira é a instabilidade política. Eu preciso responder porque isso é muito grave. O sistema político brasileiro hoje é presidencialismo. Nós temos que ter uma coalizão do Congresso Nacional com a Presidência da República. A eleição do Eduardo Cunha, um dos maiores bandidos que a República já teve, criou uma das maiores instabilidades políticas na história desse país e fez com que esse conflito de briga interna política sangrasse a população brasileira, com que as pautas bombas aqui dentro, com que situações de um Congresso conservador tivesse que jogar para a sociedade ter que engolir o que nós estamos fazendo de errado dentro dessa Casa de Leis aqui. A instabilidade política criada pela eleição do senhor Eduardo Cunha, que, segundo a Procuradoria-Geral da República, comete crimes de corrupção desde 1990, criou a maior instabilidade política do país, porque o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, dentro da hierarquia do sistema do presidencialismo, ele é muito grande. E essa instabilidade política de briga por cargo, porque a gente viu aqui, era uma disputa para ter cargo político, era uma disputa para querer dominar o que eles criticam agora dentro do sistema, dentro da máquina pública. Isso é uma vergonha. E nós não podemos aceitar. Por isso, uma reforma política, através de uma constituinte exclusiva, ajudaria a resolver esse problema. Obrigada, deputado Aliel Machado. Eu vou passar para a deputada Kay Cota, do PSB de São Paulo, que chegou há pouco e, devido a
o debate ter ficado tão acalorado, eu não tinha conseguido anunciá-la ainda. E como o deputado Rubens Bueno anunciou e já se retirou, a CCJ pode começar a reunião a qualquer momento e a gente vai ter que interromper o debate por conta disso. Deputada Keiko Otto. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui dar boas-vindas à Samara, do meu estado. Mas o que eu acho, como mulher, esposa e mãe, uma sensibilidade, esse governo, a conivência. Eu acho que eles sabiam da gravidade do problema da crise. Eles deviam de comunicar à sociedade para que todos nós pudéssemos ajudar. Então, essa eu acho que é uma grande falha desse governo. Não pode, quando a gente está numa crise, né, onde envolve toda a população, é inadmissível ser conivente ou então querer tapar. Isso não existe. Muito obrigada. Obrigada, deputada Keiko Otto. Deputado Pedro Kizai, 1 minuto, por favor, porque o deputado Marcos Rogério chegou, depois eu vou passar para ele e ver se a gente consegue ainda fazer mais uma pergunta dos jovens. Eu acho que a questão da crise econômica, ela tem dois aspectos. Um internacional, que é Estados Unidos 2008, 2009, Europa 2010, 2011, 2012. Se nós não entender o Brasil no contexto internacional, a gente não entende nada de economia. O segundo, desde 2014, há um processo de sabotagem do processo da economia para tornar cada vez mais instável a partir da crise política. A crise política produziu problema econômico. Em terceiro lugar, impopularidade. Ajuste fiscal produz, ninguém vai elogiar Dilma porque aumentou a taxa de energia ou de combustível. Mas isso não é crime de responsabilidade. Tem que superar as crises econômicas na institucionalidade política. E, em terceiro e último lugar, o processo em curso, que é golpe à democracia e à Constituição, é mais do que isso. A autópsia do golpe foi dada por Jucá. Tem que tirar Dilma para paralisar as investigações da Lava Jato, porque vai pegar os tucanos, vai pegar os PMDB e vão botar todos eles na cadeia. Tem que parar a Lava Jato, porque a Dilma nunca comungou e é honrada do ponto de vista da corrupção e não conseguiram... E eu disse que eu votaria pelo impeachment dela se ela tinha desviado R$1. Portanto, tem a questão da economia, tem a questão da política, tem a questão da corrupção. Em terceiro lugar, o rito é legal, mas não há crime de responsabilidade, não pode considerá-lo. E, em último, a questão que está em curso, que vai ser feito, é uma política recessiva no sentido e retrocesso dos direitos sociais e trabalhistas. Vocês vão acompanhar o que vai vir a pauta daqui para frente aqui no Congresso Nacional, se eles consolidarem o golpe. A sociedade vai avaliar. Os trabalhadores vão avaliar, os estudantes que estudam em universidade pública vão avaliar se nós vamos ter a terceira em Santa Catarina, se nós vamos ter mais FIES, PROIES, ProUni, etc., ou se nós vamos ter menos política de apoio aos 3,5 milhões de jovens que estudam nas universidades brasileiras, é fruto do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma. Obrigada, deputado Pedro Kizai. Bom, deputado Marcos Rogério, posso fazer um sorteio de mais um antes de passar para o senhor? Para a gente ver se consegue. A gente tem mais uns 6 minutos antes de encerrar. Lara Maria. Eu sou Lara Maria, estudo Direito na Universidade Pitágoras de Montes Claros, Minas Gerais. A minha pergunta é... Aproveitando para o deputado Marcos Rogério, que acaba de chegar e ainda não falou. Isso, pode espontaneamente. ser o deputado Marcos Rogério, que acaba de chegar. Espontaneamente. Espontaneamente. Mas posso dirigir, sim, minha pergunta, porque, como somos jovens, assim... os jovens hoje não têm muita noção da política. Eu queria fazer uma pergunta a respeito do seu ingresso na política. Qual o real motivo de você ter ingressado na política? Obrigada, Lara. Deputado Marcos Rogério. Bem, bom dia a todos. Muito boa sua pergunta e que merece uma reflexão. Eu, na verdade, não gostava de política. Eu venho da comunicação. Fui jornalista por quase 13 anos e eu era um crítico. E eu, com as minhas críticas, eu construía opinião, eu formava opinião. Mas eu via que eu tinha uma limitação, e o jornalista precisa entender isso, que ele tem limitação. Ele é um mediador de informação, mas ele não constrói políticas públicas.
E, num dado momento, eu fui provocado por amigos, pelas circunstâncias da minha região, a não só ser um porta-voz de inconformismo, de uma rejeição, de uma aversão à política, mas de colocar o nome à disposição. E eu coloquei meu nome a primeira vez para ser candidato a vereador. Fui candidato, fui bem votado, perdi por 1 voto. E dizem que 1 voto não faz diferença, eu perdi por 1. Na eleição seguinte, disputei de novo, ganhei, fui um dos mais votados, e 2 anos depois, como vereador na minha cidade de Paraná, no estado de Rondônia, eu fui eleito deputado federal e estou no 2º mandato. E eu posso dizer para você, sim, que o jovem precisa participar da política, discutindo, participando e se inserindo também, porque eu estou nessa casa no 2º mandato. Tem gente que se importa com o processo legislativo, tem gente que se importa com aquilo que é importante para o país, mas tem gente também que está aqui por razões outras. Então, jovens, sejam bem-vindos ao Parlamento, especialmente ao Parlamento. Aqui é a casa da democracia. Quanto mais jovem, quanto mais preparação, mais qualidade nas decisões políticas do país. Eu posso dizer isso porque vim de lá e dentro de um processo de indignação também, de inquietação. Mas eu não posso dizer hoje, eu não digo, como muitos dizem, que desistiu da política. A política é coisa boa. A gente precisa de desistir dos maus políticos, mas a política é um instrumento da democracia. Muito obrigado. Obrigada, deputado Marcos Rogério. E a gente está chegando ao fim do nosso tempo. A deputada Keiko Ota gostaria de comentar a pergunta da Lara para concluir o programa. Deputada. Bom, eu também estou aqui ocupando uma cadeira nesta casa, né? E porque em 97 eu sofri uma violência muito grande. Meu filho, de 8 anos de idade, foi sequestrado e brutalmente assassinado. E militando 18 anos junto com centenas de mães e familiares vítimas de violência, aí eu via que essa violência crescente no nosso país e também muitos descasos de autoridades por parte das vítimas. E vocês sabem que vítimas não têm nenhum direito preservado nem garantido. Eles só têm os direitos de chorar. Aí eu enfrentei uma cadeira e, por sinal, tive 215 mil votos. Foi a campanha mais barata do Brasil, realmente para dar vez e voz a milhares de familiares vítimas de violência que não conseguem externar sua dor e que clama por justiça. Estou aqui por paz, justiça e direitos humanos para todos. Tem um projeto de lei que já virou lei, 285, que acelera os julgamentos nos crimes hediondos em todas as instâncias. Então, é um avanço inédito contra a impunidade. Obrigada. Obrigada, deputada Keiko Ota. E eu consegui uma prorrogação de 2 minutos, porque o deputado Lobe Neto, do PSDB de São Paulo, chegou aqui 2 minutos com o meu microfone. Eu vou ficar aqui Me do permite lado, só viu, concluir. E o animal que fez isso, 6 anos depois, foi para a rua. Tá ok? Obrigada, deputado Jair Bolsonaro. Realmente, agora são só 2 minutos. Deputado Bournier, nossos amigos deputados, bom dia a todos vocês. Bom dia. Isso. Desculpa aí pelo atraso, eu estava na comissão, na Frente Parlamentar de Educação e também de Saúde, o ministro da Educação, o ministro da Saúde estava presente lá, mas eu queria cumprimentar todos vocês, parabenizar aí por estar presente aqui nessa casa, a Casa do Povo, e é muito importante vocês estarem participando ativamente da política nacional. Participando, como entrar? Entrando, se filiando, participando, metendo a cara mesmo e poder ajudar numa grande renovação que o país nosso precisa. Eu, quando eu entrei, eu fui vice-prefeito da cidade de São Carlos, eu tinha 23 anos, fui convidado a participar, participei, deu sorte, deu zebra, ganhei. E depois eu fui deputado estadual, federal e secretário de Estado. Por isso eu faço um convite a todos vocês. Participem, militem, participe ativamente para a gente melhorar essa nação, que a nação é muito boa. Às vezes alguns estragam, mas nós temos muito para fazer pelo país. Um abraço, bom dia.
Muito obrigada, deputado Lobo Neto. Muito obrigada a todos vocês que participaram aqui dessa turma do Estágio Visita. Você que acompanhou de casa, se tiver interesse em participar do Estágio Visita, é só conferir como na nossa página na internet, www.câmara.leg.br. Obrigada também a todos os parlamentares que participaram desse encontro e você que acompanhou. Se você quiser conferir novamente esta e as outras edições, é só procurar na nossa página e também no nosso canal no YouTube, o canal da Câmara dos Deputados. Eu sou Fabiana Mello, até a próxima edição. Até mais!